Você sabia que pensar errado sobre dinheiro pode estar te deixando mais pobre a cada dia, mesmo quando você está se esforçando ao máximo? Sim, você pode estar lendo livros, fazendo afirmações, assistindo a vídeos motivacionais e, mesmo assim, continuar quebrado. Já se perguntou por quê? A verdade é simples e chocante. Você atrai pobreza da mesma forma que atrai riqueza. Não importa o quanto você tente, se a imagem que você tem de si mesmo no fundo, lá dentro, é de escassez, você vai continuar andando em círculos. A sua mente é como um ímã. E se ela estiver calibrada para o medo, para a dúvida ou para o sentimento de não merecimento, você vai repelir oportunidades e atrair problemas. Mas hoje, tudo isso pode mudar. Quantas vezes você já ouviu que a única maneira de enriquecer é trabalhar duro, se sacrificar e se contentar com pouco até, quem sabe um dia, as coisas melhorarem? Talvez você tenha crescido ouvindo que dinheiro não nasce em árvore, que ricos são gananciosos ou que a vida é mesmo injusta. E mesmo que você não concorde racionalmente com essas frases, alguma parte de você acredita nelas, porque foi programada para isso. A maior prisão da pobreza está na imagem que você tem de si mesmo. Não é o seu salário, não é o governo, não é a crise. Já é a imagem que você guarda aqui dentro, no fundo da sua mente, sobre o que você acredita que merece. A sua autoimagem é como o termostato de um ar-condicionado. Não importa o quanto o ambiente mude, ele vai fazer de tudo para manter a temperatura interna no mesmo padrão. Se você acredita que só merece o mínimo, sua vida vai se ajustar a isso. Vai repelir oportunidades, vai atrair dívidas, emergências, perdas inesperadas, porque é isso que a sua frequência emite. Você já se sentiu como se estivesse sempre começando do zero, como se tudo o que você conquista escorresse pelos dedos, como se algo invisível estivesse sabotando tudo quando finalmente parecia que ia dar certo? Isso aconteceu comigo por anos. Eu trocava de emprego, ganhava um pouco mais, mas em pouco tempo estava de novo no buraco, devendo, frustrado. Eu me olhava no espelho e via alguém que não era capaz, que não era suficiente. E sabe o que é pior? Eu nem percebia que estava fazendo isso. Eu achava que estava sendo realista, quando na verdade eu estava reproduzindo uma programação que nem era minha. Foi só quando entendi que a imagem que eu projetava de mim mesmo estava moldando toda a minha realidade que tudo começou a mudar. Eu parei de me perguntar como ficar rico e comecei a perguntar quem eu preciso me tornar para que a riqueza me reconheça como parte dela. A maioria das pessoas acredita que riqueza é uma consequência do que elas fazem, mas não é. Riqueza é uma consequência de quem você acredita ser. E aí está a chave. Se você acredita ser alguém que nunca tem dinheiro, o universo vai encontrar um jeito de manter isso verdadeiro, seja com uma despesa inesperada, um erro, uma demissão ou até uma boa oportunidade que você sabota sem nem perceber. Agora me diga, você já sentiu desconforto ao imaginar-se milionário? Já pensou isso não é para mim? Ou isso é bom demais para ser verdade? Porque se sentiu, então o problema não está no mundo, está na sua identidade. O que você acredita sobre si mesmo define o que você atrai. E não pense que isso é papo espiritual sem fundamento. A neurociência já comprovou que sua mente inconsciente é responsável por mais de 90% das decisões que você toma. E ela age com base na sua autoimagem, não nos seus desejos. Ou seja, não é o que você quer que comanda a sua vida, é quem você acredita ser. Eu lembro de um caso em que fui convidado para uma palestra num grande evento corporativo. Era uma das minhas primeiras grandes oportunidades. E ainda assim, a noite anterior foi um caos. Eu me sentia ansioso, inseguro e quase desisti. Sabe por quê? Porque mesmo estando ali, eu ainda não me via como alguém digno daquele palco. Era como se eu estivesse me traindo. E foi só quando eu tomei a decisão de encarar aquela imagem velha de mim mesmo que as portas começaram a se abrir. Não foi o evento que mudou minha vida. Foi o que aconteceu dentro de mim naquela noite. O ponto é, o mundo externo só responde à imagem que você sustenta internamente. Enquanto você não mudar isso, nada muda.
E essa mudança não começa com afirmações ou vídeos motivacionais. Começa com uma escolha firme. Você está disposto a se ver como alguém que merece o melhor da vida? Então aqui vai um exercício simples que transformou meu próprio caminho. Durante os próximos 7 dias, toda vez que você for tomar uma decisão, pequena ou grande, pergunte a si mesmo: essa é a escolha de alguém pobre ou de alguém próspero? E escolha como alguém próspero, mesmo que seja desconfortável, mesmo que você ache que não pode, porque cada escolha, por menor que seja, fortalece ou enfraquece a imagem que você tem de si mesmo. Riqueza não é um destino, é uma identidade. E a pergunta que resta agora é: quem você está disposto a se tornar a partir de hoje? As pessoas assistem O Segredo e acham que entenderam tudo sobre a lei da atração. Saem dizendo para si mesmas: eu vou ficar rico, eu mereço prosperidade, e até se empolgam por uns dias. Mas passam semanas, meses, e nada muda. A conta continua no vermelho. As oportunidades não aparecem e o pior, o entusiasmo vira frustração. A pergunta aparece: será que essa tal lei da atração funciona mesmo? A verdade é que ela funciona, o tempo todo. O problema é que a maioria está usando ela contra si mesma, sem perceber. Você pode repetir afirmações o dia todo, pode colocar imagens de carros de luxo e mansões na parede do seu quarto. Pode até tentar visualizar um futuro brilhante. Mas se, lá no fundo, seu subconsciente acredita que você não merece nada disso, o que você vai manifestar é exatamente o oposto do que tu deseja. Porque você não atrai o que quer. Você atrai o que é, o que você acredita ser. Eu vi isso centenas de vezes. Pessoas com inteligência, talento, carisma, presas em ciclos de escassez. Gente que faz tudo certo na superfície, mas não entende que a chave está num nível mais profundo, o subconsciente. E ele não responde ao que você fala com a boca. Ele responde ao que você sente com o corpo, ao que você acredita como verdade absoluta, mesmo que nunca tenha dito em voz alta. Você já parou para perceber como certos padrões se repetem na sua vida? Sempre a mesma frustração, o mesmo tipo de problema financeiro, os mesmos obstáculos? Isso não é azar. Isso é programação mental. São crenças tão enraizadas que você nem percebe mais que estão aí. Crenças como: dinheiro é difícil, eu tenho que me matar de trabalhar para merecer alguma coisa, nunca vou sair do lugar onde nasci, ou pior, isso não é para mim. E o mais cruel disso tudo é que a mente subconsciente é responsável por mais de 90% das suas ações e decisões. Então você pode até dizer que quer riqueza, mas se você não se vê vivendo com riqueza, se o seu corpo não sente o prazer de imaginar isso como verdade, então a sua vibração vai continuar atraindo mais da mesma vida limitada que você quer deixar para trás. Eu aprendi isso na pele. Uma vez recebi uma proposta de negócio que poderia mudar minha vida. Era grande, estava tudo certo e eu só precisava dizer sim. Mas eu hesitei. Eu inventei desculpas, adiei decisões, até que perdi a oportunidade. Na época, eu disse a mim mesmo que era precaução, mas a verdade é que eu não me sentia preparado. Eu não acreditava que estava no mesmo nível daquela chance. Meu subconsciente ainda me via como alguém pequeno, limitado, que não podia dar esse salto. Foi doloroso, mas foi o que me fez entender: não basta desejar, você precisa reprogramar. Se você está atraindo escassez, não é porque está pensando em coisas ruins de propósito. É porque o seu subconsciente foi treinado, desde a infância, para operar nesse padrão. Os medos dos seus pais, os fracassos que você viu, as palavras que te disseram na escola, os julgamentos que você sofreu, tudo isso moldou a imagem que você tem de si mesmo. E essa imagem determina a sua frequência. E aqui vai uma chave que pode mudar tudo. O universo não responde às suas palavras. Ele responde à sua vibração. E a vibração é gerada por uma combinação entre pensamentos, emoções e ações. Quando esses 3 elementos estão desalinhados, você vive em contradição interna. E sabe o que a contradição gera? Bloqueio. Você diz que quer prosperar,
mas continua sentindo medo. Você quer oportunidades, mas evita o desconforto. Quer abundância, mas vive se justificando por não ter. E aí fica preso nesse ciclo onde nada se manifesta de verdade. Quer um exemplo? Steve Jobs, antes de ser o gênio da Apple, foi rejeitado da própria empresa. Mas ele nunca deixou de se ver como alguém capaz de mudar o mundo. Ele carregava uma imagem interna tão forte de sucesso que mesmo nos momentos mais difíceis, sua frequência não cedeu. Foi essa convicção, essa certeza no invisível, que reconfigurou a realidade dele. Isso é a lei da atração em ação real, não mágica, mas vibração consciente, sustentada por identidade. E se você duvida, olhe ao redor. Quantas pessoas vivem presas em ciclos destrutivos, porque no fundo não acreditam que podem mais. Veja o caso de Mike Tyson, um talento extraordinário. Mas enquanto ele explodia no ringue, seu interior estava dominado por insegurança e autossabotagem. Quando sua mente começou a perder a estrutura, sua carreira e sua fortuna ruíram. Porque o que você não resolve dentro, explode fora. Se você quer mudar sua realidade, comece aqui. Pergunte a si mesmo com sinceridade brutal: o que eu realmente acredito que mereço? Não o que você diz, mas o que você sente no silêncio quando está sozinho. Identifique essa resposta, porque ela está comandando toda a sua vida. E então, comece a treinar o seu subconsciente como se fosse um músculo. Use visualizações, sim, mas sinta-as com emoção. Escreva afirmações, mas repita-as como se sua vida dependesse disso. Haja como se já fosse quem você deseja ser. Porque quanto mais você repetir essa nova imagem com intenção, mais o seu cérebro vai aceitar isso como verdade. E o mundo vai responder à nova vibração que você emana. A lei da atração não falha, mas ela também não perdoa a incoerência. Você precisa alinhar desejo, crença e ação. Quando isso acontece, o universo não tem escolha. Ele responde. A maioria das pessoas não percebe, mas todas as decisões que tomam, todos os dias, estão profundamente enraizadas em medo. Medo de perder, medo de errar, medo de não ser suficiente. Elas chamam isso de prudência, de responsabilidade, mas na verdade estão usando esses nomes para justificar uma coisa só: paralisia. E é essa paralisia disfarçada de bom senso que mantém milhões de pessoas em uma vida limitada, sempre esperando, sempre reagindo, mas nunca assumindo o controle. Quantas vezes você já teve uma ideia que parecia genial e depois de pensar um pouco, deixou de lado porque não era o momento certo? Ou porque e se não der certo? Quantas oportunidades você deixou passar porque sentiu que precisava de mais preparo, mais segurança, mais validação? A maioria das pessoas morre com seus sonhos trancados dentro da cabeça porque passaram a vida esperando o momento ideal. Mas deixa eu te dizer algo. O momento ideal nunca vem, porque ele não existe. Ele é uma ilusão criada pela sua mente para proteger a velha identidade que você insiste em carregar. Eu vivi isso. Vivi no limite da sobrevivência, com medo de me expor, de fracassar, de tentar algo novo. Eu dizia que queria mudar de vida, mas minhas ações estavam sendo guiadas por um desejo secreto de não dar errado. E aí está o ponto. Quando seu foco está em evitar a dor, você não se move na direção do sucesso. Você só se movimenta para longe do desconforto. E viver fugindo da dor é o jeito mais rápido de continuar pobre. Não importa o que você diga que quer, o que determina sua vida são suas escolhas. E a maioria das pessoas escolhe o que é familiar, não o que é certo. Elas escolhem ficar em um emprego medíocre porque é mais confortável do que arriscar. Elas mantêm relacionamentos que drenam sua energia porque acham que melhor isso do que nada. Elas se conformam com pouco porque acreditam que o muito é para os outros. Mas o que elas não entendem é que cada escolha reforça uma identidade. E identidade é destino. Foi só quando eu decidi romper com esse ciclo, e não foi fácil, que minha vida começou a se mover numa nova direção. Eu tomei a decisão de parar de tomar decisões baseado no medo. Comecei a perguntar: essa escolha vem da minha versão limitada ou da minha versão poderosa? E comecei a agir como se já fosse quem eu queria ser.
No início foi desconfortável, muito desconfortável. Era como se eu estivesse traindo quem eu sempre fui. Mas era exatamente isso o que eu precisava. Trair o velho eu para permitir o nascimento do novo. E é por isso que eu te digo, você não vai encontrar prosperidade fazendo as mesmas escolhas que fazem os pobres, porque cada decisão carrega uma frequência. E você precisa se alinhar com a frequência daquilo que deseja manifestar. E esse alinhamento não é sobre perfeição, é sobre intenção. É sobre perceber, por exemplo, quando você está comprando algo por impulso, será que isso é uma decisão de alguém que pensa em construir patrimônio ou é só um alívio momentâneo para a ansiedade? Quando você evita fazer aquela ligação importante, mandar aquele currículo, começar aquele projeto, será que isso é mesmo intuição? Ou é só medo disfarçado? A cada dia, você é confrontado com microdecisões, e cada uma delas está te aproximando ou te afastando da vida que você diz querer. E o mais fascinante é que, quando você começa a agir como alguém próspero, antes mesmo de ter prosperidade, o mundo começa a responder. Você muda internamente e a realidade externa começa a se reconfigurar. Tem um dado de uma pesquisa feita pela Universidade de Stanford que me chamou muita atenção. Pessoas que visualizam a versão futura de si mesmas com riqueza e sucesso são mais propensas a tomar decisões inteligentes com dinheiro, mesmo que estejam endividadas no presente. Isso não é coincidência. Isso é neurociência. O cérebro cria novas conexões com base na imagem que você sustenta de si mesmo. Ou seja, agir como alguém próspero literalmente reconstrói seu cérebro para manifestar prosperidade. Mas cuidado! Agir como próspero não é gastar sem pensar. Não é se endividar fingindo ser rico. Isso é carência mascarada. Agir como próspero é ser seletivo com o que você consome, com o que você pensa, com o que você permite entrar na sua mente. É escolher elevar seus padrões em vez de justificar seus limites. E aqui vai algo que talvez te provoque um pouco. Se hoje você perdesse tudo, absolutamente tudo, quem você se tornaria? Se sua resposta for, eu me tornaria nada, então é porque você ainda está se definindo pelo que tem, não pelo que é. E enquanto for assim, você vai continuar vivendo na corda bamba do medo, porque o que você tem pode acabar, mas quem você se torna ninguém pode tirar. Por isso, hoje, eu te desafio a fazer algo diferente. Durante os próximos 3 dias antes de tomar qualquer decisão, pergunte-se: essa é uma escolha baseada em medo ou em expansão? E escolha o caminho da expansão, mesmo que doa, mesmo que pareça incerto, porque é no incômodo que a identidade muda. E quando a identidade muda, o mundo inteiro se curva para refletir essa nova versão de você. Eu lembro exatamente como se fosse hoje. Era inverno, e eu estava sentado na beirada da cama, olhando para uma pilha de contas atrasadas, com um cigarro numa mão e a cabeça afundada na outra. Eu devia mais de $6.000. Não fazia ideia de como ia sair daquilo. Meu telefone não parava de tocar, e cada ligação era uma cobrança. Meu aluguel estava vencido, meu carro estava com o tanque vazio, e tudo o que eu conseguia pensar era: como é que eu fui chegar aqui de novo? A sensação era de impotência, de vergonha, de fracasso. Naquela noite, algo dentro de mim quebrou. Mas não quebrou de um jeito destrutivo. Foi como se um espelho tivesse rachado. E pela primeira vez, eu tivesse visto a imagem distorcida que carregava de mim mesmo. Eu percebi que o problema não era só a falta de dinheiro. O verdadeiro problema era que, mesmo tentando mudar por fora, eu ainda me via como um fracassado por dentro. E foi aí que a ficha caiu. Enquanto eu não mudasse a forma como me enxergava, enquanto eu não alterasse minha vibração interna, tudo do lado de fora ia continuar igual. E eu te pergunto, quantas vezes você já se sentiu assim? Como se o universo estivesse te ignorando? Como se todo esforço fosse em vão? A resposta pode doer, mas também pode libertar. O universo nunca está ignorando você. Ele está apenas respondendo à vibração que você emite. Se você está vibrando escassez, insegurança, dúvida, então é isso que vai voltar para você. Não importa o que você queira conscientemente. O que determina o que você atrai
é o que você sente como verdade. Naquela noite, eu tomei a decisão de parar de me ver como vítima. Eu parei de perguntar, por que isso está acontecendo comigo? E comecei a perguntar, o que isso está tentando me ensinar? E esse pequeno ajuste na pergunta foi como girar uma chave invisível. Foi quando eu entendi que o problema não era a dívida. A dívida era só o reflexo da minha autoimagem. Eu estava me vendo como alguém pequeno, limitado, sem valor, e o mundo apenas refletia isso de volta. Eu comecei então um processo de reconstrução interna. Todos os dias eu me sentava com um caderno na mão e escrevia, com convicção, a vida que eu queria viver. Não importava o caos ao meu redor, eu escrevia como se já fosse real. Eu sou próspero. Eu sou um líder. Eu inspiro pessoas no mundo todo. No início parecia mentira, mas quanto mais eu repetia, mais meu corpo começava a aceitar. E quando meu corpo aceitou, a frequência mudou. E quando a frequência mudou, as oportunidades começaram a surgir. Eu não estou dizendo que foi fácil, mas foi simples. Porque a verdade é que a transformação acontece de dentro para fora, sempre. Não tem exceção. Você quer prosperar? Pare de tentar consertar o mundo. Comece a reprogramar o seu mundo interior. Porque tudo o que você vê fora é apenas um reflexo do que existe dentro. E você pode até pensar, mas Bob, eu estou me esforçando, estou tentando pensar positivo, estou fazendo de tudo. Eu entendo. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você está sentindo abundância ou apenas pensando nela? Porque há uma diferença brutal entre os dois. Pensar é fácil, sentir exige prática. E é por isso que muita gente se frustra com a lei da atração, porque querem mudar a realidade externa apenas com frases e visualizações, sem alinhar o sentimento interno com a nova realidade desejada. Quando você começa a sentir no seu corpo que aquilo que você deseja já é verdade, então você passa a agir diferente, falar diferente, escolher diferente. E o mundo não tem escolha. Ele responde. Eu vi isso acontecer com um homem que conheci anos depois. Ele havia perdido tudo. Negócios falidos, casamento destruído, saúde em ruínas. Estava no fundo do poço. Mas ele começou exatamente como eu, reprogramando a sua mente. Todos os dias, mesmo sem ter um tostão, ele visualizava uma vida de abundância. Ele escrevia, sentia, acreditava e agia como se aquela versão já fosse real. Hoje ele é um dos maiores empresários do Canadá, não porque teve sorte, mas porque mudou a identidade. E a identidade muda tudo. A ciência já mostrou que o nosso cérebro é plástico. Ele muda. Ele se reconstrói com base nos estímulos que damos a ele. Isso significa que você pode ensinar sua mente a se tornar rica. Literalmente. Você pode ensinar seu cérebro a operar em um novo padrão de prosperidade. Mas isso começa com uma escolha. Uma escolha de parar de repetir a velha história de fracasso. De parar de se apegar às suas limitações como se fossem parte de quem você é. A sua história não define o seu destino, mas a história que você repete para si mesmo todos os dias, essa sim define. Então a pergunta é, qual história você vai continuar contando? A de alguém que é vítima da vida, ou a de alguém que decidiu mudar a própria frequência e com isso mudar tudo? Hoje eu vivo uma vida que naquele inverno gelado parecia impossível. E tudo começou quando eu entendi que a pobreza não era minha falta de dinheiro. Era a forma como eu me sentia sobre mim mesmo. Mude isso, e você muda tudo. A sua realidade financeira é apenas o reflexo da imagem que você sustenta dentro de si. Não se trata de sorte, de crise, nem mesmo de esforço excessivo, mas da identidade que você escolhe carregar todos os dias. Quando você muda essa imagem, tudo ao seu redor começa a mudar também. E se isso fez sentido para você, então você já deu um passo importante, talvez o mais importante, rumo à sua verdadeira liberdade. Agora, se você está pronto para subir mais um degrau na sua evolução de sabedoria e se tornar 1% melhor do que você é agora, o próximo vídeo que está aparecendo na tela foi feito exatamente para isso. Ele vai expandir ainda mais o que começamos aqui. Se esse conteúdo tocou você de alguma forma,
deixe o seu valeu aí embaixo. Isso ajuda imensamente o canal a continuar levando essa mensagem adiante. E se quiser fazer parte da nossa comunidade, com prioridade nos vídeos e acesso antecipado a conteúdos especiais, torne-se um membro assinante. Eu vou estar te esperando no próximo vídeo.